Esse aqui pra mim é disparado o anime mais injustiçado da chamada nova Big Three, ou como muita gente gosta de chamar, o trio sombrio dos animes. Que são esses animes mais populares da Shonen Jump após Dragon Ball, Bleach e Naruto terem ido embora. E ao lado de obras como Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, que exploram esse paradoxo da vida moderna, que é o vazio, o sofrimento e o sentido de continuar vivendo, tudo isso dentro de uma estética bem violenta e sanguinária, nós temos no meio deles Hell's Paradise, seguindo exatamente essa mesma linha. Mas tem um detalhe bem importante. Dos três animes, Hell's Paradise é de longe o menos popular. E pra mim, isso é uma das maiores injustiças do mundo atualmente. Porque sendo bem sincero, essa foi uma das obras que mais me marcou no último ano. E depois de eu ter lido todos os 127 capítulos do mangá, hoje nós vamos analisar com profundidade porque Hell's Paradise não tem absolutamente nada a ver com Naruto, só porque tem ninjas, e como essa obra construiu personagens cativantes com premissas totalmente inovadoras. Além disso, como ele se relaciona com o nosso último vídeo sobre Girls Last Tour, que era sobre garotinhas fofinhas. Sim, senhores, foi isso mesmo que você ouviu. Então hoje, sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Só antes da gente começar, alguns avisos rápidos. Para quem não me conhece, eu sou o Sazahara e seja bem-vindo ao canal Shinjitsu. Aqui eu faço várias análises mais profundas sobre os nossos animes e mangás. E nessa análise de hoje eu vou dividir ela em duas partes. Na primeira parte eu vou falar sem spoilers. A ideia aqui é te trazer um contexto e informações importantes para você entender melhor a obra enquanto você vai assistindo o anime ou lendo o mangá. Já na segunda parte, a gente muda um pouco a conversa. Eu vou aprofundar mais na resolução do final do mangá. Aí sim vai ter spoilers. Então fica um aviso, se você ainda não leu ou assistiu Hell's Paradise, eu realmente recomendo que você não pegue spoilers, porque o final dele tem um plot twist muito forte e pode estragar sua experiência. Mas não se preocupe que quando chegar a parte do spoiler eu vou avisar você, tá bom? E como de costume, só reforçando, esse vídeo aqui e esse canal não é apenas uma review do anime, é uma análise completa focada em tema, narrativa, personagens e significado da obra. E é claro, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e comenta, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Então agora sim, sem mais enrolação, vamos logo falar sobre Hell's Paradise. Para começar, Hell's Paradise, ou Jigokuraku, conta a história de Gabimaru, que originalmente se chama Sato. Desde a infância, ele foi capturado e criado na vila de Iwagakure, uma vila de ninjas extremamente perigosa. Lá, ele passou por um treinamento brutal, imposto pelo próprio líder da vila, para se tornar um assassino frio e impiedoso, uma verdadeira arma. E isso deu resultado, porque ainda muito jovem ele se torna o ninja mais forte da vila, recebendo com isso o título e o codinome de Gabimaru, o Vazio. Só que essa história começa de verdade quando Gabimaru ele é capturado pelo shogunato, no Japão no período Edo. A partir daí, várias tentativas de execução são feitas. Eles tentam decapitar, queimar ele numa fogueira com óleo fervente, desmembrar ele puxando por bois, mas nenhuma delas funciona, porque o corpo de Gabimaru simplesmente resiste a tudo isso. E é aqui que entra o primeiro grande paradoxo da nossa obra de hoje. Gabimaru queria morrer, mas ele resistia involuntariamente. E por que isso acontecia? É aí que entra a nossa segunda personagem mais importante da história, a Sagiri, da família Yamada Asaemon. Sagiri começa a investigar esse vazio, que na prática não parecia vazio coisa alguma. E é aí, então, que a verdade aparece para nós. Gabimaru resistia à morte porque ele estava apegado à vida. Mais especificamente, ao amor que ele sentia por sua esposa, a Yui. A Yui é a filha do líder da vila de Iwagakure, que foi entregue a Gabimaru como sua esposa, quase como uma forma de controle para esse ninja. Mas com o tempo, esse relacionamento muda tudo. Ela consegue quebrar a frieza do coração dele e humanizar alguém que só conhecia a violência. Então o único desejo de Gabimaru era simples, viver livre com sua esposa, longe da vila, longe dos assassinatos, como uma família normal. Mas isso obviamente nunca seria permitido. E o líder da vila vê esse desejo do Gabimaru como traição e faz com que ele seja capturado pelo shogunato. Afinal, na visão deles, um assassino não pode escolher uma vida normal. E é aí que surge uma faísca de esperança no fim do túnel. A Sagiri apresenta uma proposta. Existe uma ilha lendária, chamada Shinsenkyo, supostamente o paraíso na Terra. Um lugar onde, segundo as lendas, existe um elixir da vida, capaz de conceder imortalidade a quem o beber. O shogunato já havia enviado expedições para explorar essa ilha no passado, mas ninguém jamais voltou, exceto um único homem, com o corpo totalmente deformado
a aparência horrorizante, partes arborizadas no seu corpo e pétalas de flores brotando da pele. Diante disso, o Shogun decide que talvez aquela ilha seja de fato algo próximo ao paraíso. Então, ele faz uma proposta final. Os criminosos mais perigosos do Japão seriam enviados até Shinsenkyo para recuperar o Elixir da Vida. E quem conseguisse trazê-lo de volta receberia o perdão e a proteção do próprio shogunato. Mas tem um detalhe bem importante: apenas um criminoso será perdoado, o que transforma essa expedição em algo muito próximo a um Battle Royale. E ainda tem mais uma coisinha: cada criminoso será acompanhado por um monitor da família Yamada Azaemon, e esse nome é muito importante, porque eles são os executores oficiais do shogunato, mestres no combate e nas cerimônias de execução. E é assim que a nossa história começa: condenados e executores enviados a uma ilha que pode ser o paraíso, ou talvez, como eles vão descobrir, o inferno. Tudo isso para que Gabimaru tenha uma única chance de voltar e finalmente viver ao lado da mulher que ele ama. Tudo isso que eu expliquei até agora é só a premissa da história. É a capa ou a roupagem que Jigo Kuraku tem. O que vem agora, que eu vou explicar para você, é o que realmente transforma Hell's Paradise em algo muito maior do que só um Battle Shonen. É o que faz essa obra ser atemporal. E para entender isso, a gente precisa falar primeiro do autor. O criador de Hell's Paradise se chama Yuji Kaku. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, e isso é normal. Mas aqui vai um detalhe importante. Yuji Kaku foi um dos assistentes de destaque da nova geração que trabalhou diretamente com Tatsuki Fujimoto, o autor de Chainsaw Man. E se você está querendo de paraquedas no mundo dos animes, ou no mundo mesmo, só para te explicar, Tatsuki Fujimoto é hoje provavelmente o autor mais influente da nova geração. Ele é literalmente um verdadeiro divisor de águas na indústria. Um cara que sozinho mudou completamente a forma como as histórias do shounen são contadas hoje. Inclusive aqui no canal a gente já analisou Look Back, que é a obra autobiográfica dele, por assim dizer. Então depois você dá uma passada lá. Mas só de curiosidade, só pra você ter ideia, ex-assistentes do Fujimoto incluem Yukinobu Tatsu, o autor de Dandadan, e Tatsuya Endo, o autor de Spy Family. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É basicamente uma geração inteira de autores absurdamente talentosos que nasceu da mesma raiz. Isso importa porque a influência do Fujimoto vai além da técnica ou do desenho, mas também transforma a filosofia, a temática e o emocional desses autores. Fujimoto foi um dos primeiros autores a trazer com força uma visão extremamente moderna do mundo. Um mundo onde a vida não é simples, onde tudo é contraditório, onde a tecnologia evoluiu rápido demais e a nossa mente humana não acompanhou isso. Um mundo cansado, ansioso e muito depressivo. E Chainsaw Man é praticamente um espelho disso. Essa mesma perspectiva acabou moldando o que a gente chama hoje da nova Big Tree sombria da Shonen Jump. Jujutsu Kaisen, por exemplo, faz isso através de uma violência visceral, mortes constantes dos personagens e filosofias extremamente contraditórias dentro do próprio sistema Jujutsu. E Jigo Kuraku segue exatamente esse mesmo caminho. A obra o tempo todo provoca reflexões sobre ambivalência, sobre vida e morte, desejo e negação, instinto e inconsciência, tudo isso em volta de um horror e violência e muito sangue. Mas para entender de verdade como tudo isso funciona dentro de Hell's Paradise, a gente precisa dar um passo para trás e falar sobre algo que eu reforço muito aqui no canal: o tema da obra. Porque entender o tema é um dos pilares mais importantes para você compreender qualquer história de verdade. E em Jigo Kuraku, o tema central aqui é equilíbrio. Só que não aquele equilíbrio genérico que a gente vê em outras obras. Porque aqui a obra bebe diretamente de duas linhas de pensamento da vida real: o taoísmo, com o conceito de Tao, e o budismo, com sua ideia de caminho do meio. Eu sei que isso pode parecer um pouco complexo, mas vamos com calma, porque vem comigo bem devagar que eu vou te explicar certinho como tudo isso funciona. Porque depois que você entende os conceitos, Jigo Kuraku passa de ser simplesmente um anime em que os personagens ficam dando porrada na cara um do outro, sem saber porquê, e você começa a entender de fato qual é a mensagem da obra, e por que ela é muito maior do que ela parece. O taoísmo é um conjunto de reflexões sobre a vida criada por Lao Tse, no livro Tao Te Ching, escrito por volta mais ou menos de 500 anos antes de Cristo. Nesse livro, Lao Tse apresenta vários conceitos que tentam explicar como a vida funciona e como vivermos de forma mais saudável nesse mundo. E entre esses conceitos, um dos conceitos mais importantes é o vazio perfeito, que é um dos mais mal compreendidos, inclusive. Porque o vazio perfeito não significa ausência ou aniquilação das coisas. Na verdade, esse é o estado fundamental de potencial puro, de onde tudo surge e para onde tudo retorna. Ela é a base de toda manifestação. O vazio perfeito, então,
é esse estado da vida, ou esse estado da pessoa, em que não se existe ego, não se existe julgamento, resistência, apego, ou também formas ou identidades, mas a consciência plena em você. Ele é chamado de perfeito porque não falta nada, não sobra nada e não força nada. É o estado natural do Tao antes mesmo dele se manifestar como Yin Yang. Concluindo isso, o vazio perfeito, portanto, não é o fim de nada, mas ele é o início que deu origem a tudo. Na prática espiritual, o vazio perfeito ele se manifesta como uma mente sem ruído, onde as emoções não são reprimidas, mas também elas não dominam. O taoísmo busca então, como diz o texto clássico, esvaziar a mente para que o Tao possa agir. Inclusive, é aqui que o nosso último vídeo sobre o Grossless Tour se conecta perfeitamente com Hell's Paradise, pois o vazio perfeito ele é muito semelhante ao estado de super-homem que o filósofo Nietzsche falava. Pois para Nietzsche, um ser verdadeiramente livre é preciso se desfazer de tudo, das suas normas, das suas crenças, dos dogmas e das tradições. É preciso se tornar completamente vazio para só então poder criar seus próprios valores. Apesar de ter, sim, algumas diferenças técnicas entre o taoísmo e o niilismo de Nietzsche, na minha opinião, e isso é teoria minha, tá? Para mim, os dois são formas distintas de explicar basicamente a mesma coisa, que é, você precisa ser vazio para conseguir viver de forma melhor. Mas isso é interessante pelo motivo que, é uma filosofia milenar de séculos atrás, antes de Cristo, no extremo oriente, enquanto o outro é no extremo ocidente do século XIX. Então é muito interessante como essas duas teorias tão distintas ou tão longe de si, elas se complementam muito bem. Mas voltando ao taoísmo e o vazio perfeito, é a partir desse vazio que nasce um outro conceito do taoísmo, o famoso Yu-Wei, que talvez você já tenha ouvido falar como a não-ação. Mas não no sentido de não fazer nada, mas de não forçar as coisas e seguir o fluxo natural da vida. Isso é muito conhecido atualmente, como o pessoal fala na internet, como atingir o estado de flow. Só é possível agir em harmonia com o fluxo natural quando você está vazio, sem forçar nada dentro de você. Porque quem está vazio não cria resistência. E quem não cria resistência consegue agir de forma fluida, natural e conectada com o mundo e com as situações dele. Uma das metáforas mais clássicas para entender o vazio é a metáfora da água. Porque a água ela não tem forma própria. Ela simplesmente se adapta, sem perder sua essência. Justamente por isso ela vence tudo. E essa metáfora é representada várias vezes durante o anime também. Mudando um pouco de conceito, nós temos também alguns outros conceitos como a moderação dos desejos, a simplicidade, o famoso potência e os 5 elementos, madeira, fogo, terra, metal e água. Mas talvez um dos conceitos mais importantes do taoísmo seja também o Yin Yang. Ele nos diz que o mundo funciona a partir de duas forças opostas, mas complementares, que estão sempre interligadas e formam toda a nossa realidade. Nenhuma existe sem a outra, e elas se transformam constantemente uma na outra, num ciclo infinito. O Yin, ele está associado ao feminino, ao escuro, ao receptivo, ao suave, ao lunar, ao frio e ao interior, e também à água. Já o Yang, ele representa o masculino, o claro, o rígido, o quente e até mesmo o fogo. Eles não estão separados. Na verdade, cada um carrega uma semente do outro. E na interação deles que a vida se manifesta. E é aqui que a gente vê também como o Yuji Kaku ele teve inspiração para criar o design do Gabimaru, que é literalmente um personagem que tem poderes de fogo, cabelo branco ou roupas mais ou menos pretas. Então é daí que surgiu a inspiração do personagem. Além disso, o taoísmo também fala sobre as práticas ligadas à longevidade e até à imortalidade. Isso é muito importante. Mas acima de tudo, existe um conceito central do taoísmo, que dá nome a ele, que é o Tao. De forma bem simples, eu vou explicar aqui para vocês. O Tao, ele é literalmente o caminho e o fluxo da vida. É a energia vital que atravessa tudo que existe e dá origem a todas as coisas. Não é algo que você controla, é algo que você aprende a se harmonizar com ele. O Tao é basicamente o chakra ou ki da vida, que a gente vê em outras obras. Falamos bastante do taoísmo, que é sim o primeiro pilar para entender Hell's Paradise. Mas do outro lado, também temos o budismo. O budismo ele parte da ideia de que a vida envolve sofrimento, mas não como uma punição, mas como uma consequência do apego, do desejo e da sua ignorância. Ele nos ensina então que os extremos sempre levam ao sofrimento, e por isso propõe o conceito de caminho do meio, nem entrega total aos desejos, mas nem também a negação absoluta da vida, mas ter o equilíbrio. Mas você deve estar se perguntando se você sobreviveu até aqui.
por que falar sobre taoísmo e budismo importa tanto para falar sobre Hell's Paradise? Porque é exatamente em cima dessas duas filosofias que toda a história ela é moldada, não só no world building, mas também na mensagem da obra, e principalmente no desenvolvimento dos personagens. Yuji Kaku utiliza do conceito histórico chamado sincretismo, que é a mistura de crenças e sistemas filosóficos, para criar tanto o sistema de poder da obra, quanto a filosofia interna da narrativa. E isso reflete diretamente o conflito interno dos protagonistas. Todos os personagens são representações de diferentes perspectivas com relação ao Tao e ao equilíbrio. Nesse vídeo eu não vou me aprofundar muito em cada um dos personagens, porque levaria muito tempo, mas se vocês quiserem, e eu gostaria de fazer também, eu posso criar uma playlist aqui, uma série no canal, destrinchando cada um dos personagens de Hell's Paradise, que seria muito interessante. Mas deixem no comentário se vocês querem, porque se vocês pedirem muito eu faço, tá bom? Mas vamos falar de alguns personagens aqui. Primeiro, nós temos o Executor Shion, o Homem Cego, com a sua criminosa Nurogai. A conexão entre Shion e Nurogai nos faz refletir sobre seguir estritamente as ordens, ou sobre proteger a criança inocente, mesmo que isso vá contra a ordem do shogunato. Aqui é importante saber entender que nem tudo é apenas ser criminoso ou ser do bem, mas analisar todo o contexto. Saber analisar a situação para evitar principalmente as injustiças que a vida tem. Nós temos também o outro personagem, o Tenza, que pra mim, cara, eu quase chorei na história, na primeira temporada com ele. Que ele é o aprendiz do Shion. E ele é a personificação do conceito de potência e de potencial, sobre qual seria a potencial da nossa vida e como alcançar ela. Nós temos também um dos preferidos da galera, o Gantetsusai, ou mais conhecido, o Lâmina do Dragão, e o seu conceito de imortalidade, que no começo da história, para ele, ser imortal é realizar grandes feitos, e feitos lendários. Mas no final do mangá, como você vai ver, ele entende que na verdade, a verdadeira imortalidade é sobre o impacto bom que ele deixa na vida das pessoas, e não apenas fazer feitos lendários como um samurai ou como um grande herói. Do outro lado, também temos os irmãos Chobi e Asa, os líderes dos bandidos. E esses em si são muito interessantes, pois muitos consideram eles um dos melhores personagens, simplesmente por ele ter essa aparência que, sim, realmente é super foda, esse trancinha dele, esse olho com uma cruz, né? Mas ele é muito bem pensado, porque enquanto o Gabimaru ele busca durante o anime o equilíbrio através da aceitação da sua fraqueza, o Chobi busca o equilíbrio através da conquista e da adaptação radical. Por exemplo, se ele é envenenado, ele então vai e desenvolve imunidade. Se ele é infectado pela arborização, mas transforma ela em sua própria arma. O tema dele, então, ele é bem claro. Ele representa a adaptação pura do taoísmo, de seguir o fluxo e sempre se adaptar a ele. E por último, para essa análise, se pá o maior antagonista dessa história, porque sim, cara, quando ele aparece na história, eu começo a odiar esse cara, é o Shugen. Ele é o Yamada Esaemon mais forte da família, e ele é simplesmente a representação total do oposto do equilíbrio e do caminho do meio. Ele é totalmente extremista e não vê outras perspectivas. Ele segue à risca as ordens e os desejos dele sem pensar. Mas provavelmente, depois de todos esses personagens, a mais importante, a mais inovadora e talvez a que tenha o melhor arco de personagem de toda a história, seja a Yamada Asaemon Sagiri. A Sagiri, ela é filha dos maiores executores da família Yamada. Só que por ela ter nascido mulher, o destino que a família impôs sobre ela foi simples: ser dona de casa, cuidar dos filhos e viver à margem da espada. Mas a vocação dela nunca foi essa. Desde cedo, Sagiri queria fazer exatamente o que o pai fazia: executar pessoas de forma tão precisa, tão limpa, que elas não ao menos sentiam dor, sofrimento. Mas ela não quer isso por prazer, mas por respeito à vida, porque ela entende o valor da vida, até mesmo no momento da morte. E é aqui que entra um dos paralelos mais bonitos que Jigo Kuraku tem. Sagiri é praticamente a personificação do Yin do taoísmo. Ela representa o lado feminino, o lado frágil, o lado sensível, mas cheia de dúvidas. Dúvidas sobre si mesma, dúvidas sobre seu papel e principalmente dúvidas sobre o próprio ato de executar alguém. Ela carrega um conflito interno enorme. Como tirar vidas sem perder a própria humanidade? Já Gabimaru é o completo oposto dela. Ele personifica o Yang, o masculino, o forte, o agressivo e absurdamente poderoso. Só que por dentro ele é vazio. E não vazio no sentido de não sentir nada, porque no primeiro episódio a gente já vê que ele se sente muito bem com a esposa. Mas vazio porque ele ainda não descobriu de onde vem a sua verdadeira força.
Gabimaru ele foi treinado para matar, para sobreviver, para obedecer, mas nunca para sentir, nunca para amar. E é exatamente por isso que o arco desses dois personagens em conjunto se encaixa de forma perfeita. Porque eles são opostos, mas não opostos que se anulam, mas são opostos que se complementam. Para Sagiri crescer, evoluir e encontrar o seu próprio equilíbrio, ela precisa aceitar o peso das próprias decisões, aceitar suas dúvidas, aceitar o peso e a responsabilidade da espada. Aceitar que sentir não é fraqueza, é entender que o emocional dela também é uma fonte de força. Ela é fraca, mas precisa dessa força durante a história. Já Gabimaru, para alcançar um nível dos Tensei-sama e conseguir voltar para sua esposa, ele precisa fazer o caminho inverso. Ele precisa aceitar a sua própria fraqueza, aceitar o amor que sente pela esposa, aceitar todas as suas emoções e aceitar que sua força não nasce da ausência de sentimentos, mas justamente delas. Ele já é forte, mas precisa da sua fraqueza durante o anime. E a relação entre esses dois personagens é simplesmente linda. Não é forçada durante a história, não é romântica, mas é uma conexão profunda, silenciosa e genuína. Um vai ensinando o outro o que falta. E no fim, Jigokuraku deixa uma mensagem absurdamente forte. Força é semente da fraqueza, e fraqueza é semente da força. Aceitar as próprias contradições é o primeiro passo para o verdadeiro equilíbrio. Então, quando os protagonistas estão nessa jornada de autoconhecimento, entrando na ilha e se descobrindo por si mesmo, o que acontece quando os nossos protagonistas encontram seres que já alcançaram um domínio absoluto sobre si mesmos? É aí que entram os verdadeiros antagonistas de Hell's Paradise, os Lorden Tensei. Os Lords Tensei são os 7 governantes de Shinsenkyo, híbridos de plantas e humanos, belos, jovens, imortais e que alcançaram um controle perfeito do Tao. Sua característica mais marcante é que eles conseguem manter o Yin e Yang em equilíbrio absoluto dentro de si. Na prática, esse equilíbrio permite algo extraordinário. Eles mudam de forma livremente entre aspectos masculinos e femininos. Mas essa fluidez não é apenas estética, está diretamente ligada à sua imortalidade. É a união literal das dualidades que nossos protagonistas eles buscam metaforicamente. Só que os Tensei chegaram nesse equilíbrio da vida pelo caminho errado, porque a imortalidade deles não vem da aceitação da vida, mas vem da negação da morte. O segredo por trás de tudo isso é o tal Elixir da Vida, aqueles que nossos criminosos vieram atrás. Porém, descobrimos que a verdade é que esse Elixir da Vida é uma grande mentira. O Elixir da Vida, na verdade, é uma substância chamada Tan. E esse Tan é criado a partir da energia vital de seres humanos. Ou seja, todos os humanos que chegam na ilha, eles são capturados, mortos e transformados no líquido do Tan. Shinsenkyo não é um paraíso que gera a vida, mas é o jardim macabro que se alimenta da morte de milhares de seres humanos. E é isso que torna tudo tão poético e tão horrível ao mesmo tempo. A beleza da ilha, aquela que encanta todo mundo, cheio de construções lindas, plantas totalmente coloridas, é literalmente o túmulo das suas vítimas. Mas o problema maior não para por aí, porque a motivação para os Tensei-sama viverem milhares e milhares de anos em busca de conseguir o Elixir da Vida perfeito cria um paralelo direto com o Gabimaru. Aqui eu vou ter que falar sobre o desfecho da história e do plot twist que eu tinha falado para vocês. Então, se você não quer tomar spoilers, pule para o minuto que está aí embaixo da tela, tá bom? Então vamos lá. O grande plot twist é que o líder dos Tensei-sama se chama Hien. Porém, o que descobrimos é que, na verdade, Hien era a esposa de Jofuku, um grande estudioso de anos atrás, que se estabeleceu na ilha em busca de alcançar o Elixir da Vida com base nos seus estudos sobre taoísmo, mas que, infelizmente, nunca conseguiu atingir isso e morreu de velhice. Dessa forma, o Hien, que agora sabemos que na verdade é a Hien, o verdadeiro objetivo final dela não é poder, não é dominação, não é o controle do mundo. Ela quer apenas usar o Tan para reviver o marido que morreu. E é pronto, cara. É nesse momento que Hell's Paradise deixa claro o que realmente está querendo contar. Hien é o espelho distorcido do Gabimaru. Gabimaru atravessa o inferno por amor, tentando voltar para a esposa. Já Hien cria um inferno por o amor, tentando trazer o marido de volta. A emoção dos dois é a mesma, o sentimento é o mesmo, mas as escolhas que eles fizeram são completamente opostas. É aqui que nasce a pergunta central da obra. Por que Gabimaru consegue seguir em frente e Hien não consegue? Por que as ações de Gabimaru no final fazem Hien desistir de matar todo mundo? E qual que é a mensagem real de tudo isso? E a resposta não está em poder ou imortalidade, está em amor e no apego.
e na diferença entre proteger a vida e negar a morte. Gabimaru e Hien são essencialmente a mesma pessoa em momentos diferentes da dor. Os dois amaram profundamente. Os dois perderam, ou quase perderam, aquilo que dava sentido à vida deles. E os dois se recusaram em algum nível a aceitar essa separação. Hien não é uma vilã má. Ela não age por ego e nem por prazer próprio, mas ela age porque ela não consegue lidar com o maior medo que todos nós, os seres humanos, também temos, da morte e da aceitação do fim. Ela não quer viver em um mundo onde o marido morreu. Ela tenta forçar o mundo a mudar. E dentro do taoísmo, esse é o maior erro possível que alguém pode cometer, que é negar o fluxo natural da vida e da morte. O problema de Hien não é amar demais, é amar de forma errada. Ela transforma o seu amor em negação da impermanência, em rejeição da finitude, em recusa do vazio. Ela tenta preencher o vazio que tem dentro dela com imortalidade, com alquimia e o controle absoluto do Tao. E é por isso que Gabimaru se torna o espelho perfeito dela. Quando Gabimaru diz, não consigo te matar porque você é igual a mim, no final do mangá, isso destrói Hien por dentro. Porque naquele instante, ela sente empatia com Gabimaru. Todos estavam constantemente roubando vidas uns dos outros naquela ilha. E ao perceber que Gabimaru é exatamente como ela, então ela decide deixar o Gabimaru voltar para sua esposa, assim como ela gostaria de estar ao lado do seu marido. Por isso ela aceita a derrota. Ela quebra com o ciclo de mortes e deixa Gabimaru viver sua vida e finalmente aprender a aceitar o fim. E isso muda tudo. No final, Hien entende que o marido não precisava ser trazido de volta, que o amor não exige eternidade. E é por isso que Hell's Paradise é tão maduro. E no final da obra, é brilhante porque nos entrega esse conflito em 3 pontos. A última batalha, temos Hien, que nega a natureza e o fluxo do Tao. Temos Shugen, que é a rigidez absoluta, o total extremo, sem equilíbrios e sem compaixão. E no meio, temos Gabimaru, o equilíbrio, aquele que conseguiu atingir completamente o equilíbrio com o Tao. Essa não é uma história sobre ficar vazio. É uma história sobre viver plenamente, amar profundamente, mas ainda assim aceitar a impermanência. E talvez seja por isso que Hell's Paradise continue ecoando, mesmo depois que ele acaba. Concluindo nossa análise de hoje, Hell's Paradise, criada por Yuji Kaku, é uma obra que transcende os limites convencionais dos shonens. Ele combina ficção histórica, horror biológico e filosofia oriental para, no fundo, falar de questões profundamente humanas, nosso medo da morte, nosso apego aos que amamos e a busca por um equilíbrio num mundo caótico. Por isso ele se encaixa tão bem no chamado trio sombrio dos shonens. Ao lado de Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, não só pela violência ou pelo choque visual, mas pela coragem de explorar a ambiguidade moral, quebrar os clichês e encarar temas existenciais sem respostas fáceis. Shinsenkyo, a ilha, é o maior símbolo de tudo isso. Ele parece um paraíso, mas por dentro é pura ruína. Um lugar belo e colorido, quase divino, que na verdade é o paraíso infernal. A mistura de símbolos budistas e taoístas, distorcidas em um contexto de horror, cria o que a gente chama de um terror sagrado. Aquele que parece iluminado, mas que está completamente corrompido. Isso ainda fica mais claro com a transformação de humanos em flores. Essa ideia representa uma felicidade eterna, mas falsa, artificial e desumanizante. Uma crítica direta a qualquer sistema de crença que promete paz absoluta ao custo da individualidade. Em Hell's Paradise, a imortalidade não é um prêmio, ela é a própria negação da vida, porque é justamente a mortalidade, o tempo limitado e a possibilidade de perder que dá valor a cada escolha que fizemos, cada nossa relação e a cada sentimento. Os Lord Tensei-sama são a prova disso tudo. Eles representam a fluidez perfeita entre o Yin e Yang e a perfeição física, mas são totalmente vazios. Imortais? Sim, eles são. Perfeitos? Com certeza. Mas humanos? Cara, eles deixaram de ser humanos. O desejo de controle absoluto os afasta da empatia, do amor e da imperfeição. E é isso que os torna tão monstruosos. E embora a série nos apresente um grande Battle Royale, uma disputa para ver qual criminoso vai sobreviver nessa ilha, o que realmente importa quando a gente está assistindo nunca é quem vence, mas é quem amadurece. É o que cada criminoso e cada executor precisa aprender para se tornar inteiro. E tudo isso passa pela filosofia taoísta. A ideia de que o mundo é contraditório e que a vida não exige que a gente elimine essas contradições, mas que aprendamos a conviver com elas. Hell's Paradise fala o tempo todo sobre esse equilíbrio entre vida e morte, força e fraqueza, masculino e feminino, razão e emoção. A verdadeira redenção não vem da supressão de um lado, mas da integração dos dois.
A obra não prega um desapego frio, vazio e distante. Ele fala de amor consciente. Não busca uma perfeição inumana. Busca aceitar nossas dualidades, porque força e fraqueza são inseparáveis. Negar um lado é, no fim, negar a si mesmo. E talvez por isso que essa obra converse tanto com o nosso próprio tempo. Num mundo cada vez mais polarizado, onde tudo parece de certezas absolutas, Hell's Paradise lembra que a verdadeira força está em aceitar dúvidas, falhas, impermanências e ainda assim continuar vivendo. Por isso mesmo, sendo parte do trio sombrio, Hell's Paradise carrega uma luz própria, a esperança de que, ao aceitarmos quem somos, com todas as nossas contradições, podemos encontrar nosso próprio caminho do meio. E aí, o que você achou dessa análise? Concorda que é uma das obras mais injustiçadas? Coloque aí nos comentários o que você achou, porque eu vou adorar lê-los. E se gostou, deixa o like, deixa a sua inscrição, porque ajuda demais o canal. Então um grande abraço e até o próximo.